Olá pessoal, vamos dar início à nossa primeira aula da disciplina de empreendedorismo do curso Técnico em Informática para a Internet. Bom, nessa unidade 1, nós vamos falar dos 3 primeiros capítulos da apostila de vocês. Bom, o empreendedor, certo? O que é empreender? No dicionário, significa que empreender é deliberar-se a praticar, propor-se, tentar, pôr em execução, ou seja, empreender, né, fazer algo, certo? Tentar, se arriscar. Portanto, o empreendedor pode ser visto, de certa maneira, como aquela pessoa que arrisca, que tenta concretizar seus planos por meio de um trabalho difícil e, por vezes, pesado. De acordo com o governo brasileiro, certo? Ele define empreendedor como sendo uma pessoa que toma a iniciativa, certo? Ou seja, ele não espera pelos outros, certo? Ele tem a iniciativa, é de vanguarda, de combinar recursos físicos e humanos para produzir bens ou serviços em uma empresa com ou sem fins lucrativos. Ou seja, o empreendedor, ele não atua só em empresas lucrativas, certo? Uma pessoa que está à frente de uma ONG, por exemplo, pode ser considerado um empreendedor. Ou até mesmo alguém no governo, né, que está à frente de projetos inovadores, também pode ser considerado um empreendedor. Ok? Então, o empreendedor é uma pessoa inovadora, certo? Que tenta introduzir novos produtos, serviços, técnicas de produção e até mesmo novas formas de organização. Ou seja, o empreendedor é alguém que implementa algo novo, algo diferente, algo que não existia antes. Então, com essa introdução, né, desse novo produto, novo serviço, ele muda, né, modifica tudo o que já existia antes. Então, o mercado, né, é composto por diversos empreendedores. Os empreendedores estão aí a todo instante lançando, né, novos produtos e serviços que vão dando esse dinamismo da economia. Então, os empreendedores, eles tomam decisões que irão nortear o futuro do negócio, assumindo não só os riscos pessoais, mas também dos investidores e de todos os envolvidos em seu negócio. Então, o empreendedor, ele é alguém que assume riscos, certo? Porque sempre quando você faz algo diferente, pode ser que não dê certo, ok? Mas o empreendedor, ele é capaz de assumir esses riscos. Bom, segundo Ronald Degen, os motivos mais comuns que podem levar as pessoas a empreender por meio da abertura do próprio negócio são a vontade de ganhar muito dinheiro, né, que acredito que muitos dos empreendedores têm essa vontade, né, que é o que motiva. Porém, não é só isso que motiva os empreendedores. Também existe o desejo de sair da rotina, a vontade de ser o próprio patrão. Às vezes o empreendedor trabalha para alguém, né, e não gosta do emprego, né, de ficar amarrado, ter que obedecer. Então ele tem essa vontade de ser o próprio patrão, né, de criar suas próprias regras. A necessidade de provar a si e aos outros de que é capaz de realizar um empreendimento. E o desejo de inovar e proporcionar benefícios para a sociedade. Então, existe também aqueles empreendedores que empreendem, né, que montam o próprio negócio, montam uma organização por aquele desejo de proporcionar um benefício, né, um bem, algo que vai fazer a diferença no mundo. Bom, gente, no site da Endeavor, né, tá aí o link na tela, existe um quiz, né? Descubra qual o seu perfil empreendedor. A Endeavor fez uma pesquisa, né? Através dessa pesquisa ela descobriu 6 perfis, né, de empreendedores. Então, se você acessar aí esse link, você responde algumas perguntas e você vai identificar qual o seu perfil empreendedor. Então, através da pesquisa eles definiram 6 perfis. A busca do milhão, né? Aquele empreendedor que quer o dinheiro, né? Que ele tem a vontade, ele está empreendendo em busca de oferir, né, um ganho. Existe aquele empreendedor idealista, né, que quer proporcionar um benefício para a sociedade. Existe aquele empreendedor situacionista,
né? Ou seja, foi a situação, né? Uma oportunidade que ele encontrou. Existe aquele empreendedor nato, né? Ou seja, que sempre teve aquele pensamento empreendedor. Existe aquele empreendedor herdeiro, né? Aquele que herdou isso da família, né? Dos pais. E existe aquele empreendedor, o meu jeito, né? Que é aquele empreendedor que empreende porque gosta de fazer aquilo do jeito dele, né? Bom, Dornelas explica que, uma vez motivada, a pessoa decidida a empreender precisa passar pelo chamado processo empreendedor, composto de 3 partes. Primeira parte, criação de algo novo, de valor. Ou seja, o empreendedor, primeiramente, ele cria algo novo, algo diferente, algo que não existia, certo? Algo diferenciado. Mas só que esse algo novo tem que ser de valor. No caso aí, de valor não é de valor que vale dinheiro, de valor que seja valorizado pelas pessoas. Ou seja, não adianta nada eu inventar aqui um produto novo que não existe antes, mas se ninguém quer comprar, certo? Então não é algo de valor, certo? Muito bem. A segunda parte do processo empreendedor seria a devoção e comprometimento de tempo e de esforço. Ou seja, para o negócio dar certo, para o empreendimento dar certo, o empreendedor vai ter que se comprometer, vai ter que se esforçar, vai ter que dedicar bastante tempo e esforço para que aquilo ali aconteça, certo? Não adianta a pessoa estar trabalhando numa empresa, trabalha lá 8 horas por dia, está reclamando que trabalha demais e resolve abrir uma empresa achando que vai ter uma vida mansa. Isso não acontece. O empreendedor ele trabalha bastante, né? Ele é esforçado, ele tem que correr atrás. Ou a outra parte do processo empreendedor seria a postura ousada e de assumir riscos calculados. Então, o empreendedor ele é ousado, ele assume riscos, certo? Ele não corre, né, dos riscos, ele vai enfrentar os obstáculos, ok? E como é isso? Correr riscos calculados. Ou seja, o empreendedor ele vai fazer um planejamento, ele vai fazer um estudo de mercado, certo? Bom, Dornelas continua, né, apontando aí alguns fatores que influenciam no processo empreendedor. Então, vocês percebam aí na figura que existem fatores pessoais, ou seja, inerentes do próprio empreendedor, que podem incentivar, né, influenciar no processo empreendedor, tal como a realização pessoal, o desejo de assumir riscos, a experiência da pessoa, né, o fato de ele estar insatisfeito com o trabalho, enfim. Existem fatores ambientais, né, tal como clientes, né, competidores, o mercado, a presença de incubadoras, de políticas públicas que influenciem, né, o empreendedor. Existem fatores sociológicos, né, como o networking, a influência dos pais, a família, o fato de ser demitido. E existem fatores organizacionais que influenciam na fase de crescimento do negócio, tais como a equipe, né, do negócio, a estratégia da empresa, a estrutura, a cultura, os produtos, enfim, são diversos os fatores que influenciam aí no processo empreendedor. Bom, Dolabella apresenta aí diversas características de um empreendedor de sucesso. A primeira característica seria a existência de um modelo, de uma pessoa que serve de influência para o empreendedor. Então, todo empreendedor de sucesso, ele de certa forma admira um outro empreendedor, né? Alguém que teve sucesso em um determinado ramo de atuação, alguém que muitas vezes a história, né, desses empreendedores, eles nos trazem alguns ensinamentos que vão servir de inspiração para os outros empreendedores. Na foto eu botei, né, o Steve Jobs, fundador da Apple, né, e aqui os fundadores do Google. Com certeza, quem trabalha na área da internet tem esses empreendedores aí como modelos, né, a serem seguidos. Outra característica seria o que? A presença de iniciativa, autonomia, autoconfiança, comprometimento, intuição, otimismo, perseverança, tenacidade, necessidade de realização e foco em resultados e no longo prazo. Então, o empreendedor ele tem muita confiança no seu trabalho e ele tem um otimismo,
né? Ele acredita que vai dar certo e ele tem foco nos resultados, ele tem foco nos seus objetivos, que ele sabe que vai alcançá-los. Outra característica, os empreendedores de sucesso, eles consideram o fracasso como um resultado qualquer, aprendendo tanto com os resultados negativos como com os próprios erros. Ou seja, o empreendedor ele não vai desistir na primeira derrota. Ele vai pegar aquela derrota, aquelas dificuldades e vai tirar uma lição daquilo ali. Ele vai aprender com seus erros e melhorar cada vez mais. Criação de situações para obter feedback sobre o seu comportamento, utilizando tais informações para o seu aprimoramento. Então, o empreendedor ele tem como característica também buscar obter feedback, né? Feedback dos seus clientes, dos seus fornecedores, dos seus parceiros. Ou seja, ele quer saber a opinião dos outros para saber se ele está no caminho certo, se o seu produto ou serviço está bom ou precisa melhorar. Boa capacidade de buscar, utilizar e controlar recursos, além de saber traduzir seus pensamentos em ações. Então, o empreendedor ele tem essa capacidade, né, de reunir bons recursos humanos, financeiros, recursos físicos, enfim, ele pega aquilo que está disponível, certo? O que tem disponível próximo a ele, né, como por exemplo a tecnologia, certo? E consegue reunir todos esses recursos e colocar suas ideias em prática, certo? É trabalhar com o que tem. Liderança, ou seja, o empreendedor de sucesso ele sabe criar um sistema próprio de relações com as pessoas ao seu redor. Ele é considerado um líder, né? Ele consegue influenciar as pessoas ao seu redor e faz com que essas pessoas queiram trabalhar para ele, que essas pessoas admiram ele, seguem suas ideias. Cultivo de rede de relações, network, moderadas, mas utilizadas intensamente como suporte para alcançar os seus objetivos. Então, os empreendedores de sucesso, eles têm um bom network, né? Eles criam redes de relações, né? Com clientes, com fornecedores, com parceiros, enfim. A partir dessa rede de relações, pode-se promover parcerias, né? Parcerias comerciais ou vendas, enfim. Outra característica muito importante é o conhecimento sobre o ramo de atuação, ou seja, o know-how. Os empreendedores de sucesso eles têm know-how sobre o negócio que eles estão atuando. Ou seja, se eu estou atuando na internet, se eu vou botar um site na internet, eu tenho que saber, eu tenho que entender de servidor, eu tenho que entender de hospedagem, eu tenho que entender de desenvolvimento de site, né, de web design. Enfim, eu tenho que entender como é que funciona tudo aquilo ali, ok? Se eu vou botar uma loja virtual de sapatos, eu tenho que entender de sapatos. Quais são os tipos de sapato, o tipo de material, quais são as marcas boas, qual o preço que eu vou cobrar. Então eu tenho que ter um know-how sobre o ramo de atuação, certo? E o empreendedor de sucesso, ele também tem que ter uma busca constante de aprendizado, certo? Nunca está satisfeito, tem que estar sempre buscando novos conhecimentos, certo? Sempre se atualizando, sempre há algo a aprender. Outra característica é a proatividade, ou seja, primeiramente, ele define o que quer e depois busca o conhecimento que lhe permitirá atingir o objetivo. Então, se eu não sei de algo, eu corro atrás para aprender, certo? O empreendedor ele é proativo, ele corre atrás do que quer. Ele tem um alto grau de internalidade, que significa a capacidade de influenciar as pessoas com as quais lida e a crença de que pode mudar algo no mundo. Ou seja, o empreendedor ele tem aquela ideia na cabeça, né, de que pode fazer um bem para a sociedade, que aquele seu produto ele vai resolver um problema, né, solucionar um problema. Ele está oferecendo ali uma solução e consegue influenciar as pessoas ao seu redor de que adquiram, né, de que trabalhem com ele. Busca constante por minimização de riscos, por não se tratar de um aventureiro. Ou seja, o empreendedor ele assume riscos, mas ele não vai entrar no negócio de qualquer jeito.
certo? Ele vai analisar bem antes, vai fazer um planejamento, vai estudar a viabilidade do negócio, vai estudar a concorrência, vai estudar a tecnologia, enfim. Alta tolerância à ambiguidade e à incerteza. Então, o empreendedor ele consegue sobreviver, né, nesse ambiente turbulento, certo? De intensa mudança. Então, ele não tem medo de concorrência, ele não tem medo das mudanças que vão acontecendo no ambiente, certo? E por fim, a última característica apresentada por Dolabella, o alto nível de consciência do ambiente em que vive, usando-a para detectar oportunidades de negócio. Então, o empreendedor ele tem uma intuição, né? Ele entende da concorrência, dos clientes, da tecnologia que se encontra no mercado, das políticas, enfim, ele tem uma boa base de informações e a partir disso ele consegue identificar as oportunidades de negócio. Ele tem uma intuição para aquilo ali. Muito bem. A Endeavor, né, ela fez uma pesquisa em que ela aponta que há 5 aspectos comuns e indispensáveis que separam os que têm comportamento empreendedor dos que não têm. Então, segundo a pesquisa, se a pessoa não possui um desses aspectos e não consegue desenvolver, provavelmente será um não empreendedor. Então, de acordo com a Endeavor, todo empreendedor possui aí esses 5 aspectos comuns e indispensáveis, certo? Possui todos os 5, não pode faltar nenhum. Então, otimismo, autoconfiança, coragem para aceitar riscos, desejo de protagonismo, resiliência e persistência. Bom, otimismo, como nós já comentamos, né? O empreendedor, ele sempre vê e espera o melhor. Ele acredita que vai dar certo, né? Aquela sua ideia. Autoconfiança, né? Ou seja, o empreendedor ele acredita em si, acredita no seu potencial, acredita na sua ideia, certo? Resiliência e persistência, ele acredita no potencial do sonho, ou seja, ele luta até o fim, ele se sacrifica bastante e não desiste, certo? Coragem para aceitar riscos, ou seja, eles fazem o possível para reduzir os riscos, mas consideram que correr riscos é algo pulsante, né? Dá energia e faz crescer. Ou seja, o empreendedor ele tem medo? Tem, certo? Mas esse medo não o paralisa, certo? O sonho é maior do que o medo, certo? E o fracasso é encarado como um aprendizado, não como uma derrota. E o desejo de protagonismo, ou seja, o empreendedor ele tem uma grande vontade de ser reconhecido, né? De tomar as rédeas da vida, de ser pleno. Ok? Então, qual empreendedor que não quer ser reconhecido, né, pelo seu negócio que fez sucesso? Ok? Então, a gente vai dar uma pausa aqui nessa primeira parte da aula.